Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Se quiser ir além, tem também o LinkedIn, por que não? Síntese Educação Corporativa. Muito bem, na conversa de hoje eu tenho meu querido Paulo Demestre. O sobrenome dele já diz o que ele é, um grande mestre do comportamento, quiçá do temperamento humano. A gente vai ter um bate-papo aqui bastante gostoso, eu não tenho dúvida, para entender o que é o apogeu, e ele vai explicar melhor para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes o que é. Mas antes de eu avançar nesse teste tão incrível, eu quero dar um passo antes e entender. Paulo Demestre, quem é você? Essa pergunta vale $1 milhão. Tudo bom, Alexandre? Obrigado aí pela consideração, pelo convite, né? Eu sou um aficionado da psicologia, um adepto, vamos dizer assim. Minha formação é análise de sistemas, né? Mas eu há 21 anos que trabalho com comportamento, com o desenvolvimento do método Apogeu. Tive um grande mestre, foi o Dr. Bashir Aidar Jorge. Eu conheci ele e tive com ele durante 25 anos estudando a questão da psicologia, né? Então é uma vida de dedicação aí a esse descobrimento da personalidade integral, né? O intuito sempre foi a questão do desenvolvimento humano, como ele pode se dar, como que a gente pode ajudar as pessoas da melhor maneira, né? Para que rapidamente eles consigam algum resultado, consigam avançar. Então, sempre foi uma questão. Eu comecei lá com 17 anos, um grupo de psicoterapia, e tive como mentor o Dr. Bashir. Então, desde cedo eu estava ali junto com o mestre, e conversando e compreendendo os assuntos das pessoas, né? E foi assim a vida inteira. Pra você ter uma ideia, eu comecei com o Dr. Bashir, ele tinha 60 anos, e eu comecei com 17, né? E fomos até 85, quando ele veio a falecer, né? Então é esse amor pela psicologia e pela questão do ser humano que me levou à construção do Apogeu, né? E aí vem a segunda pergunta, então, o que você já falou algumas vezes do método Apogeu, o que é o Apogeu? No fundo, ele é uma avaliação, são frases que você vai marcar. Ao marcar essas frases, a gente vai ter uma série de informações e conclusões sobre a personalidade integral, tá? São frases simples, você marca ou não marca. Então, diz lá, você tem sono profundo, você vai marcar ou não. São frases bem simples, na verdade. Só que o que está por trás das frases é uma estatística muito poderosa e que vai dar dados relacionados com a personalidade integral. O que seria a personalidade integral, né? A gente tem lá a questão do temperamento. O temperamento é a energia vital. Então, qual é a direção da sua energia vital? Qual é a intensidade dessa energia? Entende? Isso é um ponto importante. Como que essa energia foi apropriada no comportamento? Quer dizer, quais as condutas, quais as atitudes motivadas por o quê? Né? O que motiva você? E como que essas energias fluem para dar subsídio para o comportamento? Então, é nesse sentido, né? São 21 anos de estudo com Apogeu e você consegue ter respostas que são inusitadas, né? Por quê? Diferente de outras avaliações que a gente... Porque são muitas avaliações no mercado, né? Mas por que a gente se diferencia? Porque a gente tem no trabalho com o Dr. Bashir um trabalho de avaliação que parte do tipo constitucional. Então, o Dr. Bashir, na década de 50, conheceu o Dr. William Sheldon. O Dr. William Sheldon era um médico, psiquiatra e psicólogo norte-americano, que na década de 40 a 70 ele fez uma série de medições no corpo de estudantes na Ivy League, né? Ele fez uma parceria com a Ivy League, com as universidades americanas, e todo estudante que entrava ele fazia medições no corpo e fazia entrevistas ligadas a hábitos, né? E esses hábitos ele associava com temperamento. E ele acompanhava esses estudantes ao longo dos anos, né? Você vê que ele teve desde 40 até 77 fazendo esse trabalho, né? Então ele acompanhava a vida desses estudantes, né, durante a formação deles e
Então ele fez um trabalho muito rico, que o Dr. Bashir se apropriou desse trabalho, conheceu, incorporou na clínica, que fez todo um trabalho de adaptação. O Dr. Bashir começou lá pelos anos 70 a fazer esse trabalho, né? E então tem uma forte associação da genética, do tipo constitucional do corpo, com a questão do temperamento. Então, quando a gente traz alguns dados do apogeu, são dados que têm uma outra profundidade, tem um olhar diferente realmente. Então, isso é notado pelas pessoas, né? E outra coisa curiosa que traz também é que a pessoa, às vezes, descobre ali o próprio esforço de desenvolvimento, né? Puxa, eu me esforcei para ter essa característica realmente. Não era uma coisa minha, mas eu me esforcei para desenvolver, né? Então, uma coisa é você saber na cabeça, e outra coisa é você ver ali no papel, você ter um relato disso. Quando a gente vê no concreto, você sabe, né, Alexandre? A gente ver e constatar uma coisa que estava só na tua cabeça, de repente é muito bacana, né? É outro nível, né, de consciência, vamos dizer assim. Ô Paulo, e é nesse ponto que entra o comportamento, porque eu estou entendendo que se o temperamento é meio que a base, e a gente nasce com esse temperamento, é isso. Porque você fala da genética, eu venho com isso já. O comportamento é a casca que eu vou moldando ao longo da vida e vou me transformando. E quando você fala do nível de esforço, tem a ver dessa relação temperamento e comportamento? Eu queria entender isso. Exatamente. O temperamento, a gente falando... Uma vez foi curioso, eu estava numa feira e um cara me falou, mas o que é esse temperamento? Pô, eu nunca entendi, né? Então, o temperamento tem a ver com uma forma fácil de explicar, eu acho que muitas pessoas têm familiaridade com a dopamina e serotonina, por exemplo. Então, tem gente que tem mais captação de serotonina, então são pessoas mais serenas, mais tranquilas, tem uma predisposição maior para estar conversando, para estar em convívio com as pessoas, porque tem uma serenidade, vamos falar assim. Isso é uma maior captação de serotonina no corpo. Essa química tem uma ligação com esse temperamento sereno. Já a dopamina, que é o estilo mais acelerado, a pessoa tem uma festividade, vamos dizer assim, na interação e nas questões da vida, é maior captação de dopamina. Então a gente fala de um temperamento com uma prontidão maior, com uma agressividade também, no bom sentido da agressividade maior, né? E só para te dar uma ideia, né? De duas nuances do temperamento, né? Isso, como tem uma ligação com a química do corpo e com o tipo constitucional, são coisas que estão correlacionadas, né? Realmente é inato, é uma questão que tem mais a ver com a genética. Então, muitas vezes na empresa, a pessoa quer que contrata uma secretária, quer que a secretária acelere. Às vezes a secretária não acelera porque ela é serena, ela tem estabilidade, ela faz as coisas com solidez, porém de uma forma mais natural e fluida e serena, né, tranquila. Então, quer dizer, não adianta a gente requerer isso, pedir isso da pessoa, né? Citar isso no temperamento. Já o comportamento a gente trabalha em duas linhas. Uma que é o cerne da personalidade, então são características mais intrínsecas, aquelas características que você tem desde o início da vida, são aquelas que a gente normalmente constrói nos primeiros 7 anos de vida, né? Então, essas características têm a ver com o cerne. O cerne é onde está a motivação, onde está a defesa básica. A gente constrói uma defesa no mundo, uma máscara, como você falou, para se defender, para se relacionar nesse mundo, né? Então, essa dinâmica de defesa, ela tanto serve para defender, como também para que você consiga aquilo que te motiva. Isso tem a ver com o cerne da personalidade. Então, isso nós avaliamos no apogeu. Qual que é o seu cerne, né? O que você busca? Bom, eu busco fugir de inseguranças. Eu busco o senso de prazer com a vida. Eu busco reconhecimento. Ou eu busco justiça. Essas são motivações, né, que a gente encontra, identifica dentro do apogeu. Isso tem a ver com uma construção comportamental. Mas aí você diz, bom, eu busco justiça, mas eu sou um tipo de dopamina, então eu vou enfrentar, eu vou brigar, eu vou lutar pela justiça de uma forma ativa, agressiva, né? Não, eu busco justiça, mas sou uma pessoa que capta mais serotonina, tranquilidade, eu quero tranquilidade. Então a pessoa vai por um caminho de comportamental mais estratégico para conseguir essa justiça. Então, quer dizer, os comportamentos, eles têm uma modulação em função dessa motivação, que começa no início da vida, e em função da energia da pessoa. Qual é a energia dessa pessoa? O que ela predispõe que a pessoa enfrente, que a pessoa
pense, elabore mais mentalmente, né? Para se cercar de todos os detalhes necessários para depois avançar, entendeu? Para buscar essa justiça de uma forma estratégica, vamos dizer assim. Então, esse seria o comportamento central. E, por último, a gente avalia também condutas de interação. Aí já é uma outra camada, vamos dizer, mais externa, que são as construções comportamentais que a gente vai, ao longo da vida, construindo, né? Segundo as demandas externas, né? O trabalho novo, o casamento, a separação, o nascimento do filho, as dificuldades financeiras, ou as questões diversas da vida que pedem para a gente uma construção comportamental, né? Então isso vai ao longo da vida, você vai modificando certos comportamentos. O cerne é o mesmo, mas esses traços de interação, eles vão modificando, tem uma flutuação. É verdade que ao longo da vida, isso vai cristalizando um pouco. Como é que eu posso te dizer? Óbvio que você vai ganhando uma certa estabilidade, você já sabe o que você gosta, você já sabe as coisas que você quer, então isso vai trazendo um pouco de estabilidade na vida. Hoje em dia é difícil a gente falar estabilidade, porque o mundo vai mudando, a gente vai precisando navegar, né? A gente está sempre navegando, né? Eu gosto muito de um cara que, eu sou ruim de nomes, mas eu lembro muito dessa questão de que a vida é uma navegação, mais no mar do que na terra, né? Então, eu acho isso um conceito muito válido. A gente está navegando, na verdade. E para navegar, vem um vento de um lado, um vento do outro, né? E você tem que adaptar, né? Se você é muito rígido, vamos falar assim, a gente fala muito em adaptação comportamental relacionado com a rigidez ou com um comportamento que não é eclético, que não é diverso, não é flexível, né? Se você é rígido, o vento vem e você tomba, né? Aquela velha história do bambu, né? Da flexibilidade, né? Que tem que ter quando a gente, na vida, né? Que as plantas têm, né? Que são tão fixas, mas se movem, né? Então é isso aí, temperamento, uma questão mais de energia vital ligada à química do corpo, mais inato, comportamento central, cerne da personalidade, né? Tem a ver com motivações, algumas qualidades e defeitos principais, não é o que a gente apresenta para os outros os traços de interação, são traços para relacionar-se, né? Por que não apresenta o cerne? Porque no cerne estão também defeitos, e ali tem uma ligação com a defesa comportamental, então é uma coisa que a gente apresenta para as pessoas íntimas, né? Por isso que às vezes a pessoa casa e descobre coisas depois que casa, né? Porque está no cerne, né? Então é importante numa relação desenvolver mais tempo a relação, para conhecer a pessoa um pouco mais profundamente, para ver se tem a ver, né? Ô, Paulo, eu fiquei aqui, você foi falando, eu fiquei pensando, e eu queria entender com você, claro, eu tô entendendo que existe um nível aí que na minha cabeça surgiu a palavra de elasticidade, né? E que em algum momento você disse que a gente vai cristalizando algumas coisas na vida, porque vai se reconhecendo. Mas existe às vezes também, essa elasticidade, posso estar errado, eu queria que você me corrigisse, se eu estiver, óbvio, representa o nível de esforço para eu participar ou para estar em algum lugar, algum ambiente, ou numa empresa, ou numa família. Primeiro, eu quero saber se é isso. E se for, eu queria entender o quanto se manter num lugar muito diferente da minha essência coloca em risco a minha saúde, a minha relação comigo mesmo, o quanto isso talvez tenha a ver com o mundo que a gente vive hoje, com tantas crises de pânico, Então. ansiedade, etc. Eu queria ouvir. Boa pergunta. Isso é bem por aí o negócio. Adaptação, a gente avalia sob duas perspectivas. Uma quer dizer, você constar a sua adaptação em relação a essa sua essência, seu temperamento, sua química do corpo. Você está próximo disso? Então, esse é o primeiro ponto. É importante estar próximo. Por quê? Se você está longe da sua energia vital, você vai ter desgaste maior. Quando a gente fala da área profissional, da questão de seleção, recursos humanos, tal, a gente fala em performance, né? Para nós, performance tem a ver com a pessoa sustentar o comportamento por mais tempo. Ela sustenta o comportamento por mais tempo se ela tem prazer no que está fazendo. Aí diz, mas nem sempre a gente tem prazer, muito poucas vezes a gente tem prazer no que está fazendo. Bom, mas prazer também significa que você consegue ficar muito tempo sentado, por exemplo. Você não sofre muito em ficar muito tempo sentado, é uma coisa importante. Não está falando prazer de tomar sol na praia propriamente, entende? É prazer no sentido de bem-estar, né? Então, hoje é muito frequente, muito mais do que no passado, as pessoas dizerem que você, para trabalhar numa empresa, você precisa ter bem-estar. Eu tenho duas filhas que estão aí no início da vida profissional, elas deixam o emprego quando o ambiente não é legal.
o ambiente não é legal, ou elas acham que que tem algum clima que não é bacana, ou as demandas, a forma que elas são demandadas não é legal, elas não pensam muito em deixar esse emprego, sabe? E elas são garotos bem estáveis, elas não ficam pulando de emprego, mas elas valorizam isso como um requisito importante, quer dizer, bem-estar. Então, o bem-estar para os jovens é uma coisa que já deveria vir. Para as pessoas que estão aí acima dos 30, 40, aí, um pouco mais de idade, acima de 50, já vem de uma outra cultura e tal, de um outro momento do capitalismo, vamos dizer assim, né? Mas estão sofrendo muito, eventualmente, porque a pessoa tem uma adaptação excessiva à demanda externa e não respeita a própria essência, né? Isso é num tal nível, uma tal proporção de como o trabalho está permeando a vida da gente toda hora, à noite, de fim de semana, né? Está permeando a vida inteira o trabalho. E num volume de dedicação que é solicitado, constante, esse nível de tensão, né? Quantas pessoas dizem, eu não consigo relaxar, eu não consigo parar, quando eu tenho aquele momento para parar, eu não consigo. Aí você diz, bom, mas então, olha, é necessário o equilíbrio é uma parte do sucesso, é uma parte do resultado, é o equilíbrio. Você vai começar a perder performance, você vai começar a não responder direito, né? E essa falta de resposta, se ela se alonga, você vai começando a perder a saúde, entende? É sério o negócio, você começa a perder a saúde. Tem pessoas que têm alergia de pele, outras têm questões de musculares sérias, né? Outras têm questões nervosas, ou a depressão, o excesso da ansiedade, e aí que vai levar a vários comportamentos compulsórios, né? Então, quer dizer, adaptar-se sim, é necessário se adaptar, a gente precisa ganhar a vida, ninguém está brincando aí né, a gente precisa viver e trabalhar, né, e ganhar vidas, ter forma de manter a família, né, ter forma também de ter algum prazer, porque se você não sai 24 horas trabalhando e você não dá um break para uma viagenzinha, né, precisa. Coisa simples, né, não estou podendo viajar, então está podendo dar uma caminhada no bairro, né, e tomar um suco, qualquer coisa, a gente precisa dessas coisas para poder desempenhar, né, e viver bem. Então eu acho que é preciso se adaptar, mas é preciso entender essa essência, essa natureza para você ter bem-estar, quer dizer, a questão bem-estar e produtividade, né. E hoje, apesar de ter um reconhecimento de que é necessário bem-estar, é reconhecido isso, muitas empresas mais modernas estão entendendo que não é você pôr o carinho, olha, você pode se vestir como quiser e pode pegar Coca-Cola na máquina de Coca-Cola, pode comer porcaria aí que tá tudo bem, ó, tá até de graça, te dou de graça as porcarias que você quiser comer no trabalho, pode vir como você quiser, tal. Não é só isso. Bem-estar é um ambiente gostoso em que a pessoa se sente entendida, minimamente escutada, né? Que ela pode ter uma sensação de que a produção dela está sendo vista. Essas coisas que são, para nós recursos humanos, às vezes parece uma coisa tão elementar, né? Mas infelizmente ainda não é tão praticado, né? Na empresa. Eu fiquei ouvindo você e eu anotei até uma frase que você falou que é essa história de não respeitar a própria essência, né? Isso é tão doido, né? E você, com o método Apogeu, chega em diversas organizações. E eu vou usar a palavra que talvez seja errada, mas mapeia muitas pessoas em diversas organizações do país. Quanto de fato as pessoas se conhecem nesse mapa que você tem? Quanto as pessoas falam assim, nossa, me surpreendo com o que eu estou vendo aqui, porque está tão longe dela que ela não consegue se ver, ou quanto assim, não, é isso mesmo que eu me encontro, eu já me conhecia, já tenho feito exercício de autoconhecimento profundo. Onde você entende a minha questão? A questão do temperamento sempre surpreende mais. A pessoa não, às vezes se surpreende em relação ao temperamento. Ela faz uma leitura muito mais do que ela vê no espelho, que é o traço de interação, um pouco do comportamento central, ela conhece, mas o temperamento nem tanto. Então, como ela não tem o conceito, às vezes ela não sabe diferenciar, sabe? Mas à medida que vai lendo e vai vendo, ela começa a se rever e se enxerga nisso, né? Aí começa a ver, é verdade, esse ponto eu não tinha percebido sob essa perspectiva, né?
que realmente eu preciso de um momento de troca no trabalho, de um bate-papo informal. Eu preciso disso. Para mim é importante. Eu não faço bem o dia se eu não tenho a gentileza e uma troca melhor no trabalho nesse sentido. Então a pessoa às vezes até tem uma intuição sobre isso, mas ela passa a ver com mais clareza. Outras pessoas não tinham noção. Às vezes é uma distância muito grande entre comportamento e temperamento, e a pessoa sabe que sofre, mas não sabe exatamente por quê. Então ela passa a ver ali, puxa, aí ela entende por que do sofrimento, entende? E algumas empresas, até recentemente, essa semana mesmo, uma pessoa veio me falar que fez um treinamento numa empresa famosa aí, de desenvolvimento humano e tal, e que eles diziam que da necessidade do líder se adaptar a um padrão alfa, um padrão X de liderança. Então, qual é o padrão do executivo e da liderança? É esse, e ditavam uma série de formas de ser. Então, a pessoa tinha que se aproximar daquele padrão, né? E a pessoa conhecia o Apogeu, já tinha feito e tal, falou, olha, isso aqui não combina com o Apogeu. Porque o Apogeu diz para a gente trabalhar no que a gente é forte, o que está próximo da minha essência, eu tenho que exercitar, aproveitar ao máximo e buscar uma adaptação naqueles aspectos que eu tenho um pouco mais distantes. Buscar formas inteligentes de aproveitar até a ajuda dos outros, né? O Apogeu parte desse princípio, eu vou no que eu sou forte e eu procuro ajuda e conexão com os outros para me complementar naquilo que eu não sou tão forte. E no entanto, eu aprendi o contrário. Eles estavam dizendo lá que eu tinha que me alinhar com o padrão alfa, o padrão X do executivo americano. Então, quer dizer, eu acho isso tão antiquado, sabe? O meu mestre, o Bashir, ele dizia, olha, Paulo, para uma boa liderança precisa ter amor e justiça. Aí ele dizia, só que se eu falo a palavra amor, a empresa às vezes não fala amor, como você falou respeito, às vezes a gente fala amor e a empresa diz, pô, mas vou ter amor na empresa, né? Mas, olha, tem que ter amor. A gente tentava achar outras palavras na época, aí nos anos 90 e tal, mas hoje eu digo, tem que ter amor. No bom sentido, não é? Ninguém vai ser complacente, vai dar um acolhimento inadequado, tem que ter justiça também. Um senso de igualdade entre as pessoas, a equipe. O líder tem que tratar com justiça, mas tem que tratar com carinho também. Porque se não trata com carinho e com uma certa lógica e ser razoável com as pessoas, não vai para frente, entende? Então ninguém caminha mais. Então, respondendo, voltando ao ponto que você perguntou, é isso. Algumas pessoas sabem, às vezes intuitivamente, mas reconhecem muito melhor quando vê o resultado. Outras pessoas estão distantes em temperamento e comportamento, sabe do que sofre, sabe do sintoma, mas não sabe a causa. E aí ali identifica a causa. Ô Paulo, eu tenho pensado aqui no mundo da educação corporativa como um mal necessário. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a educação corporativa ela enxuga gelo. Se a gente tivesse uma educação melhor, muito provavelmente a educação corporativa não faria muito sentido, pelo menos da amplitude que ela tem. Ouvindo você, eu me trouxe aqui uma questão de pensar se a gente fosse convidado desde sempre a se conhecer melhor, provavelmente não seria necessário a gente olhar para métodos de autoconhecimento. Mas a gente vive a gente pode falar por nós, né, num país em que a gente é analfabeto, né, emocional, analfabeto da gente mesmo, né. O que você acha dessa minha frase aqui? Você acha que faz sentido? É maluco? Como você percebe essa minha colocação? Eu acho ótimo, é isso mesmo, porque você entra na escola, vamos dizer assim, e você tem que aprender aquilo que é ensinado, que os outros aprendem, aquilo que tem ensinamentos, vamos dizer assim, diversos e cada vez mais ensinamentos que você tem que colocar para dentro, né, vamos dizer assim. Só que tem esse ensinamento importantíssimo que é o saber quem você é, né? Porque esse é o princípio, ou deveria ser o princípio, né, de tudo, entende? Então eu concordo com você, eu acho que na base da escola já deveria ter uma cadeira, uma matéria com isso aí, entendeu? Olha, que é para você se conhecer, para você saber quem você é, o que te faz bem, o que não te faz bem, né? Então isso já deveria ser, realmente, é isso aí. É uma coisa básica que não é tratado como básico, né?
É básico. Para nós, talvez, eu acho que para todos deveria ser. Uma vez que a pessoa descobre e sabe disso, nunca mais esquece, né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que vai me fazer bem. Agora tem um pouco direcionamento na universidade, então você pode escolher algumas cadeiras. Gosto mais dessa ou dessa matéria que eu vou ter primeiro e tal, ou seleciona matérias. Até começaram algum movimento, mas é uma coisa ainda muito voltada para fora, né? E não para o entendimento da própria pessoa, né? Dela se conhecer, né? E tem até o dilema daquela pergunta que eu respondi, que você também talvez tenha respondido, quando menina era o que você quer ser quando crescer, né? E com a minha maturidade de 17 anos de idade, um menino que via na rua jogando bola, andando de carrinho de rolemã e estava um pouco me lixando eu nem entendi o que era futuro, como tomar uma decisão dessa, né? Provavelmente porque me conhecia muito pouco, eu recebi poucos convites para pensar sobre mim mesmo, tá? Vem até antes da universidade, né, Paulo? Acho que é um caminhar comigo, entendendo, me reconhecendo nessa caminhada, né? Exato, e saber, o Joseph Campbell, que eu gosto muito, o cara que falava de mitologia comparada, dizia: siga o seu desejo, o que você gosta, o que faz você feliz. Às vezes a pessoa perde isso de vista, então não é brincadeira o negócio, é importantíssimo. E quanto mais a gente se conhece, menos medo a gente tem da vida, vamos dizer assim, porque você sabe, isso aqui me pertence, isso aqui eu amo, eu gosto, isso não. Isso reduz medo. A redução do medo reduz os atritos. Se relacionar está em função de você se conhecer e poder se entregar na experiência da vida, nas relações, com menos medo. Mas só faz isso quem se conhece, né? Eu vou falar do apogeu daqui a pouco, mas você me levou para pensar numa coisa aqui e não quero perder. Você acha que esse mundo maluco que a gente está vivendo, de polaridades, de polarização, de, às vezes, gritos de ódio, passa porque a gente não se conhece bem, e eu estou falando, na verdade, de mim mesmo, quando acho que estou falando do outro? Exato. Você projeta medos. Essa é a questão. Quando uma pessoa se sente ameaçada, a gente tem uma tendência natural de projetar medos. Então, é isso que você falou. Você está falando uma coisa do outro que, às vezes, está remetendo a um sentimento seu. Uma questão séria na terapia, ou recorrente, vamos falar assim, era o Bashir dizer: fala o que você sente. E a pessoa dizia: eu sinto que isso. Ele fala: não é sinto o que. Sinto o que não. Qual é o seu sentimento? É medo? É raiva? É tristeza? O que você sente? E isso era difícil para as pessoas dizerem. Era mais fácil dizer: não, não, é porque meu cunhado, ou minha mãe, ou meu patrão, ou sei lá, você está entendendo? Remeter aos outros, em vez de falar realmente o que sente, né? E ele disse: se você fala o que você sente, não tem briga, porque você vai falar para o outro: olha, o que você me disse, eu fiquei triste com o que você me disse. E qual é a briga que pode ter? Você tem direito de ficar triste, né? Então ele disse: saber reconhecer os próprios sentimentos e falar deles é muito importante. Então a gente quer que as pessoas amem o meio ambiente, cuidem do meio ambiente, ou como sociedade, uns cuidem dos outros como sociedade, né, vamos dizer assim, quando a gente vê esses políticos malucos aí, e como que nós vamos cuidar realmente, amar o país, a rua limpa, o meio ambiente, tudo isso. Para chegar nesse nível de conexão e você realmente poder se doar e amar, você tem que se conhecer muito bem, amar você mesmo muito bem primeiro. Isso é a realidade. Você precisa saber não esperar ser amado, né? Nesse sentido. Então, quanto menos a pessoa se conhece, mais ela espera um reflexo positivo de fora. E quanto menos vem, mais ela projeta: não, isso que está errado lá fora. Isso está errado, aquilo está errado lá fora. Não sou eu, porque eu começo com o mecanismo de defesa, né? Então, se conhecer para você esperar menos amor e para você saber onde é que você pode depositar o seu amor, né? Se você deposita seu amor em alguma coisa, você ganhou a vida. A vida está em você, está naquilo que você ama, entende? Então é muito comum, tantos processos, tanto terapêuticos como coaching, até empresarial, você vê quando a pessoa cai em si, ela cai em si quando cai no seu sentimento, ela chega no sentimento dela. Pronto, aí já não tem a ansiedade, quem é ansioso diminui,
Quem é depressivo diminui a depressão. Quem é raivento e agressivo diminui, baixa também, cala um pouco. Por quê? Porque a pessoa chegou numa verdade emocional, entende? Mas para isso é um caminho, a pessoa precisa buscar, né? E isso que é a minha esperança, que as pessoas, cada vez se conhecendo melhor, elas podem começar a se conectar de uma forma mais amorosa e amar de verdade. Aí se fala, a gente tem que amar o Brasil, a gente tem que amar os animais, sei o quê. Então isso é uma falácia. Você tem que amar você mesmo. E você tem que amar alguma coisa na vida. Aquilo você vai cuidar. E dali vai derivar outros amores. Agora, se você não consegue saber o que você ama, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu amo, aí você está naquele famoso limbo, vamos dizer assim. Não se achou ainda, precisa se encontrar, né? A empresa diz, o que eu tenho que ver com isso? A empresa, mas é complicado, isso eu não tenho que ver, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que pagar seu salário, se não tem resultado, não tem o salário. Tudo isso está muito bem, legal, os recursos humanos é bacana para o motivacional, para o pessoal ficar animado, mas mais que isso, o que eu vou fazer? Cuidar do indivíduo, né? Cuidar mais do que isso, como é que eu faço? Se a empresa não amar, tem que amar alguma coisa, entende? Eu amo a arquitetura dessa empresa, eu amo a fala desse gerente, sei lá, eu amo esse produto, qualquer coisa, ele vai trabalhar mais ou menos, entende? Ele vai produzir menos, vai vir menos recurso, menos dinheiro para a empresa. Então a empresa tem que saber se fazer amar, essa é a realidade. Para isso precisa ensinar as pessoas que elas precisam entender o que é o amor, né? De verdade, por si mesmo, pelas coisas, né? Não adianta você ficar com a coisa na cabeça. Eu digo, gostou de alguma coisa? Eu vi aqui pedi depoimento para o site e tal, aí a pessoa mandou o nome dela, L de Delanina. Não vão perder a oportunidade, que lindo nome, coach e psicóloga. Lindo nome com a coach e psicóloga, então a gente não pode perder a oportunidade de dizer que lindo, que uma pessoa tenha um lindo nome, ou que fez uma bela coisa, né? Dizer de verdade, não é puxar saco. Quando você acha mesmo, vai lá e diz, né? Eu acho que isso nasce dos pequenos já e é criar uma sociedade que viva o amor sem ter vergonha de amar, né? A si mesmo e ao outro. Ô Paulo, vou mudar um pouco o rumo para a gente já embarcar para o nosso parte final aqui. Quando alguém ela faz o teste, ela recebe um teste completo, ela vai encontrar o que nesse teste que vai ajudar ela a pensar? Como ele está faseado, como ele está organizado? Então, ela encontra essa questão da personalidade integral. Então, ela encontra um tipo constitucional, ela vai ver lá uma imagem que tem a ver com o tipo de corpo dela. Ela, se entrar no site, vai entender o tipo de corpo, que diferença tem do tipo de corpo para outros tipos de corpo. E esse tipo de corpo vem com uma descrição relacionada com saúde, com atividade física, com alimentação, aspectos de alimentação. Então, tudo isso, o que foi avaliado pelo Sheldon ao longo dos anos, e ele observou relacionado com esse tipo constitucional, que pode trazer bem-estar para a pessoa. Então, você pode ser uma pessoa de motricidade fina, que dá bem para dança, ou que vai bem com a natação, ou enfim, e tudo isso está relatado aí no tipo constitucional. Depois você traz o temperamento. Então, toda essa direção do temperamento, é uma pessoa mais emocional, mais racional, né? Ou mais agressiva, ou mais intuitiva. Então, o que esse temperamento traz de extremos que precisa ser administrado? A gente não elimina o temperamento, a gente administra. Então, vai entender o que tem que administrar no temperamento. E aí a pessoa vai vendo em várias situações na vida, né? Como esse temperamento influenciou. Depois vem a questão do comportamento. Qual é a motivação? Qual é a dinâmica comportamental de defesa, entende? Eu me defendo por quê? Do quê? Como? Como é os traços de interação? Como que eu me defendo? Realmente traz informações importantes. Quer dizer, eu sou uma pessoa que trabalho muita imagem e as pessoas acham que eu estou muito seguro, positivo, otimista, mas eu tenho uma insegurança interna, eu tenho um medo interno que eu não quero mostrar. Ou eu tenho dificuldade de lidar com erros e com tristezas e fraquezas. Eu não posso expor isso. Porque se eu exponho isso, eu corro o risco de não ser amado. Então eu tenho que me defender contra a possibilidade de apresentar qualquer falha ou erro. Tem que estar sempre mostrando bonito.
Então a pessoa entende isso e aquilo fica com a pessoa, recebe tudo isso, tipo constitucional, temperamento, comportamento, e depois a gente tem também algumas coisas relacionadas ao vocacional, reorientação de carreira, relacionado com a questão da saúde, né? Da saúde física e mental, sempre a gente traz um elemento desse, né? Então eu digo, todo mundo, dependendo do momento da pessoa, ela vai gravar alguma dessas informações. E muitas pessoas dizem que leem depois, ao longo da vida vai lendo. Pô, vou reler, reli e percebi outra coisa, né? Então é muito importante isso, você tem aquilo como leitura e você, dentro do seu momento, produzir o que isso te disse naquele momento, né? O que isso te trouxe naquele momento. Então é um primeiro despertar, vamos dizer assim, que é o cognitivo, né? E depois a gente trabalha, obviamente, quem trabalha com desenvolvimento humano, né, vai trabalhar na consistência desse diagnóstico com o contexto da pessoa de vida, né, a história da pessoa, qual a origem dessa pessoa, qual a trajetória dessa pessoa, qual o contexto atual, então qual o problema que ela está trazendo. Então, diante desse ser integral, vamos dizer assim, o que essa pessoa precisa nesse momento, entende? Isso em desenvolvimento humano, mas a gente trabalha também com seleção, quer dizer, qual a aderência da pessoa à vaga, ao cargo, quer dizer, o quanto da entrega dessa pessoa está relacionada com a função que está desempenhando. Aí vai dar 70%, 80%, 85%, 60%, enfim. E depois, como é a performance dessa pessoa nessa posição? Ela tem distâncias muito grandes entre a adaptação motivacional e a essência, vai ter prejuízo da performance ou não? Aí eu digo, na seleção vale comparar uma pessoa com outra, né? Porque a gente está comparando pessoas em relação a um cargo, né? Então você vai dizer quem tem mais aderência, quem tem melhor performance, esse tipo de informação que é importante, né? Eu acho que cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que a seleção é muito importante ser bem feita tanto para o benefício da produção como da pessoa, do bem-estar da pessoa também, do que está fazendo a longevidade dela na empresa, né? E é nesse ponto, ou é também nesse ponto, que as empresas procuram o apogeu. Então, tanto no processo de recrutamento e seleção, para procurar e perceber o nível de aderência, mas também eu imagino que é para reconhecer os times de liderança ou os times para ver como os times caminham junto. Qual as demandas principais que você recebe, os pedidos principais? Na empresa são essas 3 demandas principais. Seleção, então hoje o volume de pessoas para a seleção é muito grande, o volume de pessoas para uma vaga é muito grande. Então a gente está falando desde o middle, da liderança intermediária, assim como a alta liderança. Na alta liderança você tem 3, 4 ou 5 para um cargo de CEO, né? Depois você tem também para a liderança média, liderança executiva, liderança gerencial. Então você tem uma seleção nesse caso. E você tem seleção para o repositor de loja. De repente são 1.000 pessoas para uma vaga. Eles às vezes precisam 20 pessoas, porque a rotação é alta. Então a gente tem um produto para isso também. Isso em seleção. Segunda demanda é liderança. Então, na liderança, a gente avalia o estilo de liderança, gerencial, executivo, estratégico, qual é o estilo. Depois, qual é a linearidade dessa liderança, a estabilidade na conduta dessa pessoa, que vai favorecer ou não a liderança no indicador do autogerenciamento. Depois, qual é a perda de performance, a flutuação dessa pessoa em relação à performance, que também vai impactar na liderança. Então, a gente dá esses indicadores de liderança, que chama, né? E outra coisa interessante que tem sido procurado é a correlação ou conexão entre pessoas e normalmente líderes, né? Então, eles querem saber como que é a comunicação de um líder com o outro. O que pode melhorar nessa comunicação, né? O que melhora na comunicação? O que um tem que entender sobre o outro para melhorar e se relacionar melhor? Então, isso tem sido uma demanda, a gente faz personalizado essa demanda e tem sido muito bem visto. Que aí já não é o autoconhecimento, é o conhecimento dos pares, né? Esse é o segundo momento, liderança e conhecimento das conexões entre as pessoas, né? E o terceiro movimento é o movimento de desenvolvimento humano, que está ganhando força cada vez mais, está se entendendo que tem que ter um movimento contínuo. A empresa diz, não é comigo educar pessoas ou aprimorar pessoas. Não, é sim, é com pessoas, a empresa é feita de pessoas, é preciso cuidar delas, né?
Alguém tem que cuidar das pessoas, então vamos nos cuidar, né? Porque quando a empresa está cuidando do seu colaborador, né, está cuidando de si mesmo, né? Então todos têm que se cuidar na empresa. Então o desenvolvimento humano tem sido visto como uma coisa mais simples, não é um processo complexo, não estamos tratando doenças, entende? Estamos tratando as pequenas neuroses que todos nós temos. Todos nós temos uma tensão, vamos falar de uma tensão neurótica, o termo neurótico às vezes fica meio... Mas é uma tensão nessa relação de adaptação. Existe uma tensão, essa tensão tem que ser trabalhada, né? Então é isso, seleção, liderança e conexão entre pessoas, equipes e líderes, e desenvolvimento humano, que já está sendo visto não mais como uma besteirinha de dica. Antigamente era muito, ainda tem isso. Me dá uma dica. Você precisa ser mais gentil com os outros, então você tem que... Então uma vez eu fui num tribunal de justiça, que o pessoal tinha recebido um treinamento lá, e eles tinham que ser mais gentis. Então eles falavam bom dia, e levavam você até a porta, e ficavam esperando na porta, e dava tchau na porta para você, porque ensinaram que são dicas importantes que deviam fazer isso, entende? Então tá bom, se você é uma pessoa irritada, e você já sabe que é irritada, por que você se irrita? O que você tem que fazer como dica para evitar? Vamos contar até 10, vai. Tá bom, é válido. Mas a gente já sabe que tem que ir um pouco além, né? Entender que a pessoa, às vezes, que está irritada é porque ela está com uma questão pessoal naquele trabalho. Ela está levando para o pessoal aquilo ali, né? E aquilo está ameaçando ela, por isso que ela se irrita e quer agredir o outro, né? Então, acho que o Apogeu tem esse mérito. A gente vai um pouquinho além, entende? Em vez de só dar um lencinho para a pessoa enxugar o nariz, vamos dizer, a gente não trata só sintomas de forma banal, a gente trata um pouquinho mais a causa, né? A grande vantagem do método, eu adoro o Apogeu, já fiz e realmente dá uma visão incrível sobre a gente, né? Amplia a nossa percepção, principalmente nas questões do temperamento, esse nível do esforço, acho fantástico. E aí, se as pessoas que estão nos ouvindo tiverem interesse em conhecer o Apogeu, como elas fazem, Paulo? O perfil apogeu.com.br, tem o site, lá tem um contato WhatsApp, tá? Normalmente eu recebo, ou alguém da equipe recebe, e a gente responde logo, ou encaminha logo. É muito simples, a gente faz desde o atendimento unitário, até os atendimentos de volume, até as formação para todas essas linhas, para seleção, desenvolvimento profissional, pessoal. Perfil apogeu.com.br. E se as pessoas quiserem falar com você, como elas te acham? Bom, entrando lá tem o contato, é só tocar no contato lá e falar que quer falar comigo, então estou à disposição. Eu sou muito disponível, porque eu acho que a gente tem que dar exemplo de uma que eu gosto, entendeu? Eu converso com eu vou te confessar que eu gosto. Eu curto de conversar e poder atender e ajudar no que for possível, entende? Meu trabalho é muito científico, né? Tem muita estatística, desenvolvimento de relatório, de laudo, tem um lado muito matemático, né? Então, sempre que dá para ter um contato humano é bacana. Eu quero te agradecer muito, espero que tenha sido bom para você essa conversa. Gostou? Ótimo, foi bem legal. Muito bom. Você é ótimo, né? Fiquei feliz agora recebi um feedback do Paulo, que bom. Você é ótimo. Você, com poucas palavras, tira tudo que a gente precisa falar. Muito bom. Fico feliz. Na verdade, eu estou adorando a história do podcast, do Sintetizando. Eu espero que também nossos ouvintes estejam gostando dessas conversas semanais que a gente tem aqui no Síntese DH, no YouTube e também no Instagram, Síntese_Educacão. Se vocês gostaram do método Apogeu, eu vou deixar no descritivo do YouTube tudo que o Paulo falou, para vocês conversarem com ele mais, conhecer o método, experimentar. Alguns clientes da Síntese já utilizam, adoram, e acho que vale muito a pena, é uma baita recomendação, eu adoro, e também uma devolutiva incrível sempre do Paulo, ele sempre está sempre disponível a ajudar, isso é fundamental quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas. Para quem curtiu, siga no canal, dê um clique, dê um like, compartilhe com seu amigo, com seu inimigo também, que precisa se conhecer melhor e que não se conhece, dê essa dica para ele, dê de presente de Natal, de Páscoa, de aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais. Se você tem problema com a sua família, pode ser um caminho, uma pista, por que não? Mas se você não sabe para onde ir, faça você primeiro o teste antes de mandar para o outro. Pode ser também uma primeira dica, quiçá a mais importante de hoje, não é, Paulo? É isso aí, muitíssimo obrigado e nos vemos agora
Em março, muito em breve nos programas de março, o mês de março que virá recheado com programas apenas com mulheres. Paulo, você fecha o mês de fevereiro. Grande abraço, galera, e até mais. Sintetizando com Alê Moreno.